não sei como eles vêm à minha mente, mas vêm. Eu tento trabalhar a partir disso aí com eles, né? Mas lutando com isso. Às vezes lutando com julgamentos precipitados, mas buscando de Deus a força. As pessoas que nos visitam, hoje não sabem, mas nós procuramos durante um mês, 5 domingos, às vezes 3 domingos, desenvolver um tema. Pela manhã nós estamos desenvolvendo o tema emoções. Os homens estão falando sobre emoções. E nesse mês, aproveitando as Olimpíadas, ou a Olimpíada, né, mais certo, nós estamos desenvolvendo o tema Jogos da Vida. E eu quero começar a ler um texto para que nós possamos estudar, reflexionar nesse texto, né? E que é um assunto que muitas pessoas, embora creem na Bíblia, têm dificuldade de aceitar, de crer, de ter uma teologia sistemática sobre isso. Nós gostaríamos que o Espírito Santo de Deus pudesse, então, falar ao seu coração nessa noite e decodificar essa palavra, né, de forma que você entenda a partir do seu contexto. O texto está no livro de Hebreus. Hebreus é um livro que nós não sabemos quem escreveu este livro, né? Algumas pessoas dizem que foi o apóstolo Paulo, mas todo o estilo literário desse livro, ele é diferente das outras 13 cartas do apóstolo Paulo, mas nós não sabemos quem é o autor, mas ele é um livro muito profundo e ele tem ensinamentos valiosos para nós. Então vamos fazer a leitura. Você pode acompanhar na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, ou pode então acompanhar aqui, né, onde vai ser projetado. Ok? O texto diz assim: se você precisa apagar essa luz aqui ou não precisa? Então já apagou lá, ok. Então vamos ler o texto. Enquanto nós lemos, você, quem sabe, vai já meditando nele, né? Diz assim: assim nós temos essa... Vamos fazer o seguinte, em vez de eu ler, cada irmão pode se levantar e fazer a leitura de um versículo, fica melhor. Preferencialmente na versão que está aqui. Tá, ok, é a mesma? Ok. Dois. Três. Ok, 22. Muito bem. Aqui, ó. Vocês chegaram aonde? Aonde? Onde é que nós chegamos? No texto que nós lemos, no versículo 22. Chegamos aonde? Você chegou? Chegou? Vamos ver lá. 23. Vinte e quatro. E 28, por último. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor. Pode passar. Então esta é a nossa série, né? Ok?
Jogos da Vida, e o tema de hoje seria a perseverança na corrida, prosseguindo para o alvo. Interessante que esta está sendo encerrada hoje, a Olimpíada, né? E nós tomamos conhecimento de fatos interessantíssimos. Atletas que superaram dificuldades imensas para que pudessem estar competindo. Atletas que treinaram com afinco e depois de um lance pequeno foram desclassificados e não conseguiram a medalha. Acidentes impressionantes na hora das apresentações. Há um que morreu, inclusive, por um acidente de carro, não é? E ele não voltou para o seu país, vivo. Mas com um gesto maravilhoso, ele doou vários órgãos seus para os brasileiros. Foi uma Olimpíada maravilhosa e milionária. Tanto que de atletas que receberam salários fabulosos, como o gasto que o Brasil teve, como a renda impressionante de vários segmentos ligados aos Jogos. Mas muitos atletas voltaram com suas medalhas, felizes, com mais fama, por terem subido ao pódio de ouro, prata ou bronze. Mas pensando nisso, eu gostaria que vocês refletissem. A vida é um jogo? Quem acha que é um jogo aqui? Bom, consequentemente, o restante acha que não é um jogo, tirando os que estão em dúvida aí, não é? Mas eu quero melhorar essa pergunta. A vida de um filho de Deus, usando esta nomenclatura de um crente, ou de uma pessoa que foi salva, ou de uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, é um jogo? Não respondam, mas pense um pouquinho mais, né? E vamos colocar, porque essa pergunta é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. E se todos os atletas que participaram viessem com a garantia de que eles receberiam uma medalha, todos eles, 100%, seria um jogo? Não. Agora veja o que a palavra de Deus diz sobre nós. Pode passar. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar da medalha de ouro, do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, já foi garantido por meio de Jesus Cristo. Quantos jogadores foram convocados para o futebol? Sabem quantos? Da nossa seleção? 18. Quantos jogaram? Quantos jogaram? 11, né? Substituição e tal, alguns não jogaram. Esses que não jogaram receberam a medalha? É justo? Mas eles foram convocados. Estavam prontos. Como? Estavam à disposição. A vitória, para nós, já está garantida. Escute aqui, a sua medalha já está separada desde o dia que você entregou a sua vida a Cristo. Já está separada. Já temos a vitória. Olha o que diz o texto. Bendito
seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível. O que é imarcessível? Vocês sabem? Sabem? Nas versões mostram aquela que não pode murchar. Não existe essa palavra, imurchável, né? Reservada para vós nos céus, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que vos já está preparada, até que vai ser revelada no final da Olimpíada. Nós já temos a medalha. Para todos aqueles que entram nessa vida, que entregaram a sua vida a Cristo, já tem uma medalha garantida por Jesus, e não existe a possibilidade de sermos perdedores. A medalha já está com Ele para nos ser entregue no último dia. Se você quiser demandar esforço para ver se você consegue esta medalha, você está gastando energias em vão. Olha o que o texto diz. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Aí, a salvação não é resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar. Está entendendo que a medalha não é esforço de ninguém? Não é esforço teu. É um presente dado quando você entregou a sua vida. Já está garantida já com Ele. Ninguém faz esforço para conseguir uma medalha. E aí, meus irmãos, eu quero dizer que tem muitos crentes, inclusive leitores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, que dizem, não, eu tenho que fazer isso, eu não consigo, eu tenho que fazer isso, eu não consigo. Não, eu tenho que fazer para conseguir. Não é nada disso. Isso é uma teologia, isso não é teologia da graça, isso é teologia da lei, da retribuição. E Deus não faz por retribuição, porque ninguém tem condições de fazer o melhor para agradar ao Senhor, para que Ele possa retribuir a medalha. A nossa salvação é um presente sem qualquer esforço próprio, sem qualquer treinamento. Ela é dada gratuitamente por Deus para aquele que não tem forças. Ela é dada para aquele que está enfermo. Ela é dada para aquele que está decepcionado com tudo. Para aquele que não pode ouvir. Para aquele que não pode andar. Para aquele que não pode ver. Para aquele que está com a sua saúde em pleno vigor. A medalha é presente. A medalha é graça. Para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha o que o autor em Hebreus escreve. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, daqueles que têm o nome escrito lá no céu. Vocês já chegaram até Deus, que é juiz de todos, e também chegaram aos espíritos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Onde é que esses espíritos estão? Onde é que estão eles? Onde é que estão, gente? No céu. Vocês já chegaram a Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas melhores do que o sangue de Abel. Interessante que lá no livro de Efésios diz assim: vocês já estão assentados nos lugares celestiais. Eu pergunto para você, você está sentado no lugar celestial? Não, estou sentado na cadeira aqui, na cadeira azul da primeira igreja batista Santa Maria. Mas Deus diz que você já está sentado nos lugares celestiais. Por que isso? Por que isso? Porque Deus é atemporal. Deus já está
1930, 2000, 2015, 3050. Vamos supor que aqui o mundo já não existe mais. Deus já está lá, vendo que você já está sentado com Ele. Não está vendo, Ele está vivendo aquele momento, porque o tempo não passa para Deus. Por isso, vocês já chegaram a Sião, cidade do Deus. Vocês já chegaram à reunião alegre dos filhos, aqueles que o Senhor já escreveu o nome no livro da vida. Vocês já chegaram, então vocês já ganharam a medalha. É só receber. Só não ganhará medalha aqueles que se recusam a ouvir e aceitar o presente de Deus que é dito na sua palavra. Esses não ganharão a medalha. Olha o que o texto diz. Portanto, tenham cuidado e não deixem de ouvir aquele que fala. Por favor, não é o pastor Roosevelt, não. O pastor Roosevelt é tão necessitado como vocês. É o Espírito Santo de Deus. Não deixem de ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Mas nós não ganharemos a medalha por esforço, ou exercício, ou aperfeiçoamento, porque a palavra de Deus diz que, então, nós devemos nos exercitar. O texto lá de Hebreus fala sobre isso. Por que nós temos que nos exercitar? Primeiro, para nós nos assemelharmos e nos parecermos mais com aquele que nos oferece a medalha. Quem é que nos oferece a medalha? O nosso Senhor Jesus Cristo. E que Olimpíada que Jesus Cristo fez como homem, e ele só perdeu. Na Olimpíada, aqui na terra, Jesus só perdeu. Olha o que o texto diz. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. É ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desaminem e não desistam. O Filho de Deus, ele decidiu entrar nessa vida sabendo que ele ia morrer precocemente, sabendo que ele ia sofrer dores no seu corpo, sabendo que ele ia sentir fome, sabendo que ele ia ser humilhado, desprezado, pregado numa cruz apenas porque ele queria entregar a medalha para todos nós, apenas porque ele queria entregar a medalha de vida eterna. O esforço total foi de Jesus. O sacrifício total foi dele. A perda maior foi dele. Mas as medalhas que ele trazia, estava escrito o meu nome. E o meu nome já estava gravado nela. Mas será que o esforço, o treinamento diante dessa multidão de testemunhos é só para me parecer com Cristo? Só para me parecer com Ele? O texto diz: correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Será que nós temos que estar correndo desesperadamente apenas para mostrar o nosso vigor espiritual? Nós sabemos que o motivo é para nos desvencilharmos do pecado e agradarmos ao Senhor que nos dá a vitória. Um texto que foi colocado, inclusive, no estudo dos grupos pequenos, pequenos da semana passada, mas é um texto importante. Efésios capítulo 6, que diz assim: vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos,
as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques dos inimigos e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão de anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Meus irmãos, a nossa Olimpíada, estou falando dos salvos em Jesus Cristo, não é buscando ganhar medalhas. Nós já temos, apenas nós aguardamos o dia para recebê-la. Nós não temos dúvida, não temos receio sobre isso. Afinal de contas, Jesus não morreria numa cruz se fosse menos do que isso. O importante é que na cruz, ele nos promete a vida eterna. E o texto do estudo de hoje encerra dizendo em Hebreus 12, 28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Já recebemos. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor. Esse é o nosso exercício. Para agradarmos, não para retribuição, aquele que fez tudo por nós. Quero dizer, meu amigo, que nesta hora, você possui todo o livre-arbítrio para hoje, neste momento, forjar uma medalha com o seu nome. E nessa medalha, ele escreve o seu nome, e ao lado do seu nome, ele coloca, filho amado de meu pai, você é. Ele coloca, comprei você com meu sangue derramado naquela cruz. Ele ainda escreve, morri para que você pudesse ter a vida eterna e a vida abundante. Como garantia, ele diz, eu escrevi o teu nome no livro da vida. Ele diz ainda, você é meu, eu jamais te lançarei fora. Você é meu e ninguém, nem Satanás, pode te arrebatar das minhas mãos. Possível, já é sua. Mas ele continua dizendo, agora eu estou à porta do seu coração, batendo. Se você abrir, eu entro. Faço uma festa com você. Então, a vida do cristão não é jogo. Já tem a garantia da medalha, já está com Jesus, ele prometeu. Os textos que nós lemos estão claros. Gente, que forma libertadora de você viver assim. Alguém, muito levianamente, pode dizer assim, então eu posso pecar o quanto eu quiser. Pode? Pode. Pode. Claro que pode. Onde abundou o pecado? Superabundou. Você pode dimensionar esse superabundou? Há um exemplo típico, já repeti aqui, já disse aqui, vou repetir, né? É como se você sentasse lá nas cataratas de Foz do Iguaçu, com um copo com água, com um copo, dizendo assim, eu vou esvaziar essas cataratas dessedentando a minha sede. Impossível. A graça de Jesus é mais do que isso. Só que isto é um presente tão maravilhoso, que você procura evitar o pecado, para não desagradar
aquele que morreu por você. E você faz isso por gratidão ao Senhor, não por esforço. Sabe, viver nesta vida com essa certeza de que a medalha já é tua, o que mais você vai temer? A palavra de Deus não diz que você pode abrir o peito e dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó pecado, aonde é que está o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte. Morte espiritual. Garantia mais maravilhosa. Gente, cada vez que eu leio sobre a graça, estudo sobre a graça, eu fico mais constrangido diante do Senhor. Senhor Deus, eu não... né, usando aí uma analogia, né? Senhor Deus, foram quantos jogos da minha seleção, eu não entrei em nenhum deles, e vou ganhar a medalha, Senhor Deus. Mas eu fui convocado. Eu aceitei a Jesus. Não tenho que temer mais nada. Isto é liberdade, meus irmãos. Conhecereis a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou repetir mais uma vez aqui alguma coisa para nós entendermos bem isto, né? Já disse algumas vezes, mas para a gente entender bem. Segunda Guerra Mundial, um general americano foi preso por um general japonês, foi levado para um campo de concentração e a guerra aconteceu, os Estados Unidos venceram, os Estados Unidos foram em Tóquio, Japão depôs as armas e os Estados Unidos começou a comandar o Japão. Lá naquele campo de concentração, lá do interior do Japão, aquele general americano não tinha conhecimento disso porque não tinha chegado lá. O general japonês sabia. E enquanto o general japonês sabia que o general americano não sabia que eles tinham ganho, ele mantinha aquele general americano sob refém. E mandava, e dava ordens, mas ele sabia assim, daqui a pouco eu vou ter que depor as minhas armas também. Daqui a pouco quem vai mandar aqui é o general americano. Mas enquanto o general americano não sabia disso, ele estava preso. Enquanto nós não conhecemos essa verdade libertadora que a palavra de Deus nos oferece, a gente fica preso. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer. Ao ponto de eu perguntar a algumas pessoas assim, se você morrer hoje, pessoas que disseram que entregaram a sua vida a Jesus, se você morrer hoje, você vai estar aonde? Não sei. Deus que vai resolver no outro dia. Deus vai colocar os meus pecados na balança e Ele vai me julgar. Outra pessoa diz assim, depende do meu julgamento. Do teu julgamento? Quem entregou a vida a Jesus vai passar por algum julgamento de Deus? Vai passar? Não, acho que é João capítulo 3, 17 e 18, fala sobre isso. Justificados, pois, com Deus temos a paz. Então, gente, quando a gente não entende essa palavra de graça, a gente fica refém, porque a gente não está conhecendo a verdade. Então eu quero dizer para você, viva esta vida como aquela pessoa que vai subir no pódio no último dia para receber a medalha com seu nome. Agora, não se deixe enganar. Porque aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida a Jesus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o dono, que Jesus comprou lá com sangue derramado na cruz, essas pessoas já têm sua medalha já. Por isso que nós não temos medo, eu pelo menos não, né? Tenho falado várias vezes aqui, não tenho medo da morte. Nenhum. Tenho orado muito a Deus, Senhor Deus, não me deixe morrer assim, sofrendo muito tempo numa cama, né?
deixa que minhas filhas, a minha esposa fica trocando minha fralda, não deixa eu morrer assim não, né? Como eu sou diabético, Senhor Deus, olha, uma semana antes de eu morrer, me avisa que eu morro afogado numa calda de quindim. Já falei sobre isso aqui, né? Mas, sinceramente, não tenho medo. Lá é melhor ou pior? Hã? Melhor. Quem quer ir para lá? Amém. Quem quer ir para lá essa noite? Sabe? Olha, gente, essa foi a maior revelação que Deus me deu, a sua graça. Graça é isso. A Bíblia fala tanto sobre graça, graça, graça. Interessante que, encerrando, né? Quando Cristo morreu na cruz, quando Jesus estava pregado na cruz, Satanás podia chegar para ele e dizer assim: Jesus, você está morrendo em vão. Por quê? Presta minha Bíblia, Jardel. Por que você está morrendo em vão? Porque o teu pai disse assim: a alma que pecar, esta morrerá. Então está morrendo em vão. Mas Jesus diz para ele assim: eu estou chegando aqui, ó, Satanás, com uma coisa nova. Uma coisa que você não sabe. Satanás arregala os olhos e diz assim: que coisa é essa? É graça. Graça. Que é graça? Ele não sabia disso. Vou provar para vocês que ele não sabia. Que é graça? É eu dar para eles aquilo que eles não merecem. Isso é graça. Por isso que Satanás não gosta de você quando você perdoa a outra pessoa sem exigir nada daquela outra pessoa. Porque você está exercendo graça. Esse é o verdadeiro perdão. Perdoa sem exigir nada. Vou pedir aqui, só para a gente encerrar lendo esses textos aqui. Aqui, ó, por favor. Colossenses capítulo 4. Quem tem Bíblia, abre aqui. Colossenses capítulo 4. Ali no meio, ali, ó, Romanos 16. Lá no final, João 1. Depois eu vou dizer o versículo, tá? Aqui, ó, 1 Pedro 1:20. E mais lá no final, 1 Coríntios 2. Ok? Vou esperar que vocês encontrem. Então, por favor, aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 3. Quem encontrou, fique de pé e leia bem alto. A fim de que possamos proclamar o quê? O que é mistério? Segredo. O apóstolo Paulo está escrevendo. Agora, tá bom, Rosalind. 1:26. Colossenses 1:26. Ninguém sabia sobre graça, porque era lei. Um pecado, você sacrifica um animal. Ninguém sabia, estava oculto com Jesus. Jesus que veio revelar esse mistério de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27. Romanos, quem está com Romanos aí, por favor, aqui no meio. Isso. Aí, a revelação do mistério que desde os tempos lá antigos estava oculto em Cristo Jesus. Muito bem, muito bem. Lá atrás, João 1,17.
vocês não encontraram, quem for mais rápido no gatilho aí pode ler. João 1,17. Ou alguém que saiba ler, eu acho que todos sabem. Ok, Júlia. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. Aqui, 1 Pedro 1,20. Como é? Hã? Outra vez, mais alto. Foi revelado. Por último, 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 7 a 10. Aí, por favor, quem... Eu acho que eu errei, desculpe. 1 Coríntios. 2, de 7 a 10. Errou. Tudo bem, até aí. Ok, até aí. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio Cara de das rei no pão eras come. para a nossa glória. E terminando, Vai ficar rindo mas aí no Deus o revelou a nós palco. Cara de por sério, meio do cara seu de sério. Espírito. Ok, meus irmãos, isso é graça do Senhor. Não é questão de jogo a nossa vida. A medalha já está garantida, não tenha dúvida sobre isso. Você não precisa fazer o esforço. Se você pensa que você precisa fazer esforço para que Cristo lhe dê a salvação, você está esvaziando o esforço que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu queria, daqui a pouco, fazer um apelo e dizer quem nesta noite gostaria de começar, não você a forjar, né? Mas deixar que Cristo forge a medalha que você vai receber a coroa da glória, no último dia. Já está reservado. Vou fazer esse apelo para que você entregue a sua, para que você venha aqui à frente, a gente ore juntos. Se alguém tinha dúvida sobre isso, né? Você essa noite possa dizer, Senhor Deus, eu quero reafirmar pela tua palavra, Senhor Deus, que eu agora vou viver aguardando receber das tuas mãos esta medalha. Porque ele já nos garantiu, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, a vitória já é de vocês. Há um hino que nós vamos cantar agora, né? Esse não é dos fortes, a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Eu não quero viver a minha vida como um jogo. Quero viver a minha vida como vitória. Ok? Por gentileza, vamos ficar de pé. E à medida que nós estamos cantando esta música, se você quiser entregar a sua vida a Jesus nesta noite, ou dizer, Senhor Jesus, obrigado, porque o mistério esta noite foi revelado a mim. Eu quero fazer parte disso, Senhor Deus. Queria que você viesse até a frente, nós vamos depois estar orando com você.
sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Reino supremo, guiando com seu poder e valor, todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo também do valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível, até minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. É o convite que Jesus Cristo faz para você. Queremos convidar, se você quer, nessa noite entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. E dizer, Senhor Jesus, eu quero entrar para esse time de campeões. Eu quero entrar para esse time de vitoriosos. Eu não estou dizendo que com isso você na tua vida não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Não quero enganar você sobre isso de maneira nenhuma, né? Mas para o dia final, para o juízo final, já está garantido com Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele morreu. Queria que você que viesse então até a frente, enquanto repetimos mais uma vez o ensino, nós queremos orar com você, pedir a Deus que Ele abençoe a sua vida e que coloque essa certeza em seu coração, que você não seja mais intimidado por alguém que pensa que tem a vitória, que é Satanás, mas a vitória, meu irmão, minha irmã, é sua, garantida por Cristo na cruz. Então, enquanto cantamos mais uma vez, queria convidar para que você pudesse vir aqui na frente, para nós orarmos e intercedermos a Deus por sua vida. Venha, não tenha medo, não tenha vergonha. Quem garante isso é Jesus Cristo, não é esta igreja, não é a igreja batista, não é o pastor, mas é Jesus, o Senhor dos senhores, o Cristo Rei dos reis. Mas te darei a minha canção. Você pode vir, se o Espírito Santo está falando no seu coração, você está ouvindo, dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Por favor, não é a minha voz, não, mas a voz do Espírito Santo que está falando no seu coração. Se alguém quiser da galeria vir, pode vir, nós aguardamos até o momento de oração. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face és tudo que eu preciso. Eu te direi
que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena mesmo, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vitória que tu declarou ao meu coração que eu terei. Satanás tenta, Senhor Deus, muitas vezes colocar em nosso coração que nós somos perdedores, ou que nós temos, Senhor Deus, que lutar muito para conseguir essa medalha. Senhor Deus, eu quero rir de Satanás, porque a garantia é tua, Senhor, e tu és o nosso Senhor. Tudo nesta terra é propriedade tua, Senhor Deus. O que Satanás pode em nossa vida? Não pode nada, Senhor, a menos que seja nos tentar, mas a força vem de ti. Senhor Deus, a nossa vida não é um jogo, mas a nossa vida é vitória. Já é a medalha garantida por ti para nós na tua palavra que nós cremos, Senhor Deus, e que colocamos e depositamos a nossa confiança. Senhor Deus, a morte não pode nos atemorizar, porque nós temos a vitória em Cristo. Quem, Senhor Deus, quem intentará acusação contra os teus filhos, porque é tu que nos justifica, Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor Deus, faça com que este povo que está aqui à frente entenda isso, Senhor. Que a tua graça foi revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, aonde naquela cruz, Senhor Deus, Jesus apagou os nossos pecados, nos purificou. Ele levou sobre ele, Senhor Deus, as nossas iniquidades, Senhor Deus, e nós fomos sarados por ele, Senhor. Pai querido, que nós possamos viver a cada dia nesta graça. Abençoe cada pessoa que está aqui nesta hora à frente, Senhor Deus. Complete esta mensagem, complete, Senhor Deus, esta tua palavra, Senhor Deus. Dê mais substância, Senhor Deus, para que nós confiemos integralmente na tua graça e vivamos por ela e vivamos para ela, Senhor. E que busquemos nesta terra simplesmente te agradar, Senhor Deus. Ajude-nos, dê-nos mais força para que possamos vencer o pecado que desagrada a ti, que entristece o teu coração. Mas sustenta-nos com a tua destra poderosa, Senhor, enquanto vivermos nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Medalha, questão de tempo. Eu espero que demore um pouquinho, né? Espero que demore um pouquinho, mas é questão de tempo. Está com você. Não importa como tem sido a sua vida, mas se você entregou a sua vida a Cristo, viva isso, experimente essa vida com abundância e paz. Deus abençoe, uma boa noite, uma excelente semana para vocês, e Deus esteja com cada um de vocês.